Você que está me vendo aí do outro lado da telinha, seja bem-vindo aí, seja bem-vindo. Resultado IRF na área. E o fato é o seguinte, esse programa, a gente está sempre entrevistando alunos ou alunas que tiveram aí resultados, se inseriram no mercado ou estão fechando projetos, e numa média de mais ou menos aí 4 meses ou menos, trabalhando com fauna, no mercado da consultoria ambiental, usando as técnicas do mecanismo IRF. Eu sou Leonardo Schwab, médico veterinário, consultor de fauna desde a época dos dinossauros, e estou aqui com o Renato Gaiga. Isso aí, boa noite, olá a todos. Eu sou biólogo, consultor de fauna, e junto com o Léo nós somos criadores do Mecanismo IRF, e hoje a gente vai bater um papo com um aluno nosso, que é biólogo também, o Josué Mário. E aí, Josué, beleza? Salve, Renato, salve, Leonardo. Boa noite para todo mundo que está aí. Sejam todos bem-vindos ao Resultado IRF. Maravilha, vamos lá. Massa. Muito bom ter você aqui, cara. Ainda mais no dia de hoje, né, que a gente está aqui para comemorar os seus resultados. E para a gente validar esse bate-papo, a gente sempre gosta de fazer 2 perguntinhas. A primeira é a seguinte: Josué, você se inseriu no mercado da consultoria ambiental trabalhando com fauna depois de aplicar as técnicas do mecanismo IRF? Sim, com certeza. O mecanismo IRF ele foi um divisor de águas na minha carreira. Com certeza, depois que eu participei da missão, né, no início ali, quando vocês abriram a pré-inscrição, eu participei da missão, e desde a missão, desde as lives, eu já venho aplicando ali o mecanismo 555.5, né, eu já venho trabalhando ali dentro do tripé do mecanismo de oportunidades infinitas, né, o tripé metodológico que vocês apresentam para a gente lá, muito legal, bacana. Bacana. E para quem não entendeu esses números que o Josué falou, o processo 555.5, ele faz parte da fase 3 do mecanismo IRF, porque o mecanismo ele tem 3 fases e a terceira é a inserção no mercado através do 555.5. E Josué, depois de quanto tempo, assim, em quanto tempo aplicando o mecanismo IRF você conseguiu se inserir no mercado trabalhando com fauna? Olha, de forma remunerada, foi em média 60 dias, mas logo nas primeiras semanas, quando eu comecei a aplicar o mecanismo, já apareceram alguns trabalhos voluntários aqui para a Secretaria do Meio Ambiente, no município onde eu trabalho, que foi vamos dizer assim, foi o carro-chefe, né? Foi o que abriu as portas para a gente fazer o network que nós temos hoje, e foi a partir desse trabalho voluntário que eu realizei para a Prefeitura, no qual hoje eu estou com um resultado legal, bacana, né? Nossa consultoria ambiental está montada, estamos formando equipe, e vamos para cima, né? Bacana, a gente vai entender mais sobre isso aí ao longo do bate-papo. Tamo junto. Maneiríssimo, Josué. Cara, seja bem-vindo. Feliz demais de você estar aqui para poder compartilhar teu resultado, né? Enfim, isso para a gente é muito importante, cara. Acredito que a fase mais importante aí do mecanismo IRF ao vivo é isso aí. Deu uma destravada aqui. Tranquilo. E essa é a parte que a gente mais gosta de fazer, né? De todo o mecanismo. Quando ele foi criado, a gente nem pensava que, né, ia produzir esses resultados aí que estão acontecendo. E você hoje é um resultado. E eu queria entender um pouquinho mais quem é o Josué, para você contar um pouquinho dessa história para a gente. Certo, eu sou licenciado em Ciências Biológicas. Eu moro no interior de Goiás, né? A gente mora em Aricuns. Estudei aqui pela Universidade Estadual, fiz a licenciatura em Ciências Biológicas. E desde a graduação, eu sempre gostei muito da área da fauna. Sempre fui apaixonado, principalmente por herpeto e mastro, né? Hoje eu faço uma pós-graduação na área de herpeto, mas eu tive bastante contato em iniciação científica, fiz vários trabalhos ali durante a graduação, dentro dessas 2 áreas, né? E como quase todo, né, biólogo que faz licenciatura, eu acabei terminando a universidade já empregado como professor, né? E me mantive nessa zona de conforto aí. Eu terminei em 2018, colei grau em 2019, me mantive nessa zona de conforto até que eu cheguei num ponto e falei assim, olha, nessa carreira que eu tô, eu não vou muito mais além do que isso, na docência, né? Meio que eu cheguei no teto, né, que a gente consegue dentro da área da docência. E sempre aquele desejo interno de trabalhar com fauna, de trabalhar no mato, né, propriamente dito ali, inserido, podendo contribuir para práticas sustentáveis, podendo colaborar com a preservação de espécies, podendo ajudar na conservação da nossa fauna, que é tão exuberante, né? Nossa fauna muito linda e que merece pessoas que realmente se preocupam e trabalham para que os procedimentos, os estudos sejam feitos de forma correta. Maravilha, bom demais aí saber um pouquinho mais aí da tua trajetória, onde você está chegando. E
eu queria entender um pouquinho mais, assim, o que você estava passando antes de conhecer o mecanismo RF. Qual era a tua dificuldade? Então, eu não compreendia como é que realmente funcionava o mercado de fauna, né? Eu acreditava que para trabalhar com fauna, eu deveria passar um concurso do ICMBio, eu deveria passar um concurso do IBAMA, e eu acreditava que a minha vida seria ser professor para sempre, né? Só que eu não conseguia entrar no mestrado. Eu tentei várias vezes, fui reprovado. Realmente, entrar no mestrado é uma missão difícil, né? Pelo menos eu tive essa dificuldade, ainda não consegui, não desisti, mas não consegui ainda. E eu estava me sentindo um pouco frustrado com a minha profissão, né? Quando eu enxergava ali aquela rotina de sala de aula, gosto de dar aula, é bacana e tal, só que não é exatamente isso. A chama que arde, ela não estava exatamente dentro da sala de aula, né? Eu queria mais. E aí, do nada, apareceu no meu Instagram lá, Mecanismo IRF, de um dia para noite. Que porra é essa? Eu parei e pensei, falei, o que é isso? Né? O que esses caras estão falando? Nunca tinha ouvido falar do Renato, nunca tinha ouvido falar de você, né? Não conhecia a Biotrópica. Apareceu um conteúdo impulsionado por vocês na minha timeline. Eu olhei e falei assim, interessante, vou clicar, vou ver. Né? E aí vocês marcaram a live e foi onde tudo começou. Né? Onde eu comecei a virar a chave para entender, compreender como funciona realmente o mercado de trabalho, como ele é aquecido. Né? Eu fiquei impressionado, realmente eu fiquei impressionado. Nunca imaginei que uma cidade do interior de Goiás, né, longe aí dos grandes empreendimentos, eu conseguiria trabalhar com fauna. Eu acreditava que eu ia para o Amazonas, que eu ia para o Mato Grosso, né, onde realmente está as frentes de serviço. Né? Total. E aí, eu queria entender, tipo, teve um momento, assim, um estalo que você chegou e falou, pô, eu não estou aguentando, eu não quero mais ser professor, eu quero atuar dentro da consultoria ambiental, ou isso foi acontecendo aos poucos, e como que você estava se sentindo nesse processo? Então, no início, quando vocês fizeram a missão consultor de fauna pelo Brasil, eu já peguei ali a primeira ideia, porque eu sempre acreditei em mecanismos, né? Sempre acreditei em como todo biólogo tem que acreditar, né? Que na natureza o que nós temos é mecanismos. E aí, quando eu peguei lá a sua ideia, né, eu entendi, ali na missão consultor de fauna, eu já comecei a aplicar o mecanismo muito antes de entrar no IRF. Né? Naquele momento ali foi a hora que virou a chave. Eu falei assim, cara, é isso. Né? Era uma informação que eu não tinha. E era um desejo que eu já tinha, só que eu não tinha informações para poder me inserir no mercado. Né? Estudei em universidade de cidade do interior, onde quase tudo é voltado para a licenciatura. Né? Então, era uma crença que eu tinha, na qual eu acreditava que para sempre eu seria professor. E então, você decidiu não ser mais professor depois da missão, ou não, ou entendi errado? Foi, não, exatamente. Na missão, eu enxerguei que eu tinha outros horizontes a não ser a sala de aula, né? Que eu poderia chegar mais longe e trabalhar com aquilo que eu realmente amava. Amo, né? Na verdade. Legal. Então, tipo, você não estava buscando uma já transição de carreira ou mudar de carreira e tal. Até então, você achava que ia ser professor e era isso. Sim, eu fazia um resgate outro ali, particular, né? De graça, as pessoas ligavam da cidade e falavam, tem uma cobra dentro da minha casa. Né? E aí eu ia lá fazer o resgate, né? Eu já tenho o CRBio, sou cadastrado no IBAMA. E aí eu ia lá fazer o resgate. E totalmente de graça, né? Divulgava ali nas redes sociais só como hobby mesmo. Eu nunca imaginei que eu trabalharia realmente com isso. Eu virei a chave quando eu assisti a primeira live da missão consultor de fauna pelo Brasil. Quando eu assisti a primeira live, deu um estalo na minha cabeça e eu percebi que eu tinha uma oportunidade na mão. Né? E aí eu já entrei no LinkedIn, transformei minhas redes sociais, que estava cheio de baboseira, né? Excluí tudo que poderia te atrapalhar de certa forma, peguei meu Instagram, alinhei ele de uma forma comercial. Né? Qualquer um que entrar lá no Instagram vai perceber que eu trabalho aquele canal, fala aí qual é o teu Instagram, desculpa. @josué.biólogo. Dá uma entrada aí. Vai lá ver. Segue lá. E aí foi bacana, sabe? Quando abriu as inscrições, cara, eu dei um pulo aqui, tava sem grana, por acreditar realmente que o mecanismo ele funcionava. Né? Liguei até pro Renato para fazer ali um sinal, né? Porque eu queria garantir as 50 primeiras vagas pelo bônus. Eu já tava quando eu fui ali na missão, eu já planejei, falei assim, cara, show de bola, vou conseguir. E eu nunca fui com esse pensamento de CLT. Né? Desde o início ali, eu já pensei e já me organizei para poder realmente montar a consultoria e entrar no mercado de forma autônoma, que daí dá um pouco mais de estabilidade, você tem mais leques de oportunidades, né?
Sim, cara, e tipo, esse comentário que você fez e outras pessoas estão fazendo, a gente está notando uma certa tendência de uma galera com sangue empreendedor. E a gente está tendo umas conversas filosóficas aqui no Bastidores, porque o mecanismo, quando ele foi criado, não foi criado, foi criado por empreendedores, mas não justamente para a galera ser empreendedor. Beleza, a gente teve uma mudança aí, né? A galera pode ir mais como PJ e tal, mas é diferente você prestar serviço como PJ do que você ter uma empresa de consultoria ambiental. E a gente está tendo umas conversas aí filosóficas aí para saber tipo, se de repente a galera tem interesse em como montar uma empresa de consultoria ambiental do zero, enfim, para faturar o que a Biotrópica fatura hoje por ano, sabe? Mas para fazer isso, cara, enfim, é um outro produto, uma outra parada. E eu acho legal demais esse bate-papo, assim, porque a gente tem ideias, né? Porque que nem você entrar no mercado sozinho, é difícil também tu começar uma empresa sozinho, né? Então, maneiro demais. E aí, tu disse que beleza, foi um anúncio, né? Que chegou. Você conheceu o mecanismo e a Biotrópica através de um anúncio. Tu lembra se foi no Instagram ou Facebook? Foi no Insta. Foi no Insta e depois que eu comecei a interessar, aparecia no YouTube, no Google, né? Todas as plataformas ali, tava a cara do Renato Gaia. Alô, você consultor, né? Trocando ideia e, cara, bacana. Eu espero bastante em vocês, né? Bem legal mesmo. Me espero bastante no trabalho de vocês. Obrigado, cara, demais. Isso aí é o famoso remarketing, né? Tá tagueado. A partir do momento que tu entra no site lá, eu vou te seguindo. Eu fiz as paradas, mas quem vai te seguindo é o Renato. Às vezes eu sigo e tal. Fiz mais por divisão dentro da empresa. Mas esse é o poder do digital, né, cara? Você tá em todos os lugares e por um preço muito, muito mais em conta do que tá numa televisão, assim, por exemplo. E tem muita permeabilidade, né? Total. E é isso, e é Facebook, Instagram, Google. E Google a gente começou em janeiro, nem tem tanto tempo assim que a gente começou. E a gente está só no começo da onda, né? A galera da consultoria ambiental, então, está anos-luz atrás, assim, na questão do marketing digital, do empreendedorismo digital. Quem está começando agora está só no comecinho da onda, que eu vejo que vai demorar uns 5, 10 anos aí para amadurecer, para a gente ver grandes players da área da consultoria ambiental no empreendedorismo digital. Mas, Leonardo, quando você fala que no mecanismo ele não é voltado ali para o empreendedor, mas quando você assiste, que você entende como funciona, o mercado vai dar certo, cara. Vai dar certo para o cara que é empreendedor, vai dar certo para o cara que é CLT, porque o tripé que vocês colocam lá, o conhecimento técnico alinhado com os relacionamentos assertivos, não sei se eu posso dar spoiler aqui, né, do que vem pela frente. Fica à vontade aí. Juntamente ali, o posicionamento estratégico, o conhecimento técnico e os relacionamentos assertivos. Isso é a mágica, né? O sucesso ele mora dentro desse tripé. Se a pessoa pegar esse tripé e tiver criatividade ali para aplicar, e não somente em redes sociais, né? Tanto que meus contratos até agora não veio nenhum de rede social, né? Todos eles foram feitos através de relacionamentos assertivos que eu construí em pouco tempo. Né? Nem é relacionamento de longo prazo, de universidade, não. Foi relacionamentos que eu construí em pouquíssimo prazo e que deu frutos, né? Aquela sementinha que a gente planta lá. Primeiro a gente planta, né? Depois a gente colhe. E tu viu o anúncio lá, agora, beleza, tu participou da missão e teve uma hora que você ficou lá de frente para a página de vendas que é para você clicar no botão. Tu lembra o exato porquê você resolveu dar esse voto de confiança para o mecanismo RF? Sim, claro. Né? Eu acompanhei toda a missão, como eu já falei. Né? No dia que abriu as inscrições, foi na segunda-feira, 8 horas da manhã, eu já estava no grupo, esperando o link. Né? Eu não sabia o preço. E aí o Renato deu aquela ideia lá sobre valor, né? Uma coisa que agregou bastante também nos meus conceitos, né? A questão de preço e valor, a diferença ali, né? Valor empregado, as coisas. E aí quando abriu, eu achei barato. Né? Eu falei assim, cara, todo esse conhecimento que tem condição de me dar um retorno financeiro real por esse valor, eu não tive dúvida. Né? Eu fiz a minha correria, fiz meu corre aqui rápido, né? Liguei lá para a Biotrópica, falei assim, eu quero ficar entre os primeiros 50, eu quero bônus, porque eu acreditei desde o início. Né? Como todo bom biólogo que conhece os mecanismos da natureza, a gente entende que tudo está dentro de um mecanismo. E se você souber entender e aplicar esses mecanismos, cara, e tá só no começo, né? Legal, maneiro demais. A gente gosta de entender esse lado, que é só quando a gente conversa realmente com aluno, assim, que a gente começa a entender o processo, o que foi realmente importante, o que não é importante, para a gente estar sempre, né, lapidando e melhorando, porque a nossa jogada aqui, a nossa tacada, é gerar resultado, né? E foi isso que
essa a nossa intenção e eu tenho certeza que Renato Gaiga está alinhado nisso aí comigo, né, Renato? Demais, demais. Fiquei já muito feliz aí pelo que eu escutei do Josué. E é muito, muito louco ver como que a gente atrai as pessoas semelhantes aí, né, que são iguais a gente pela nossa comunicação. Então, hoje, usando o marketing digital, que é uma coisa que você precisa aprender para aplicar na sua empresa também, você atrai exatamente pessoas que você quer, sabe? A sua comunicação vai atrair pessoas semelhantes, vai atrair os seus clientes ideais, sabe? Porque a gente não quer atrair aqui para a Biotrópica as pessoas que olham sempre o copo meio vazio, sabe? A gente quer atrair as pessoas que olham para o copo com metade de água e vejam ele meio cheio. Que olhem para o mercado e falam, cara, se tem gente trabalhando, por que eu não estou lá trabalhando? Alguma coisa eu não sei, é só isso, sabe? Não é que o licenciamento ambiental vai acabar, que o governo vai acabar com o meio ambiente, porque muda governo, o povo xinga. Muda o governo, o povo vai continuar xingando. Muda o governo de novo, o povo vai continuar xingando. E aí, cara, a gente tem que parar de colocar as nossas energias naquilo que a gente não tem controle, que são as desculpas externas, sabe? A gente tem que colocar a nossa energia na nossa culpa e falar, cara, o problema é comigo. E que bom, porque se é comigo eu tenho como tomar alguma decisão e ir buscar algum conhecimento que eu não sei, porque é assim. E hoje aqui na Biotrópica, eu fico muito feliz de saber que a gente é inspiração para você, mas acredite, a gente está aprendendo aqui o tempo todo. E hoje, uma das coisas que mais nos move aqui dentro da empresa para a gente aprender mais e mais e mais, é para poder ensinar, porque hoje a gente pira de fazer esse negócio, a gente curte muito ensinar e trazer sacada, e trazer conhecimento, é por isso que a gente criou o mecanismo, sabe? A gente não criou o mecanismo para a gente vender meia dúzia de curso, meia boca e queimar o nosso filme, sabe? A gente tem mais o que fazer na vida, né? A gente não vai pôr um produto na internet que é uma parada mais ou menos ali, que a gente leu meia página de um livro e falou, vamos gravar um vídeo aí, que está em tudo que se explica na universidade, que está nos livros, que está no YouTube. Não, a gente pegou toda a nossa vivência mesmo, o nosso sofrimento, as nossas vitórias, as nossas derrotas, os nossos acertos, os nossos erros e também a nossa observação de mercado, porque nesse tempo a gente viu muita empresa começar e acabar, e a gente viu muita empresa começar e deslanchar. A gente viu muito biólogo, eu vou falar no caso dos biólogos, né? Muitos biólogos entrando na consultoria e fazendo tudo errado ali dentro. E não errado na parte técnica, na parte de uma contenção de um animal. Errado na parte de ser humano, sabe? Errado na parte de se comunicar com o cliente, de se comunicar com o colega de campo, de se comunicar com um morador local, que às vezes culturalmente é um caçador, e você não pode chegar para ele e falar, vou te denunciar, você está acabando com o mundo. Cara, então a gente viu muita coisa nesses 12 anos aí de mercado. E hoje, o que faz a gente levantar da cama e entrar no escritório, e a gente é bicho do mato, né, você sabe? O que faz a gente estar dentro de um escritório de 4 paredes, praticamente, sei lá, de 12 a 15 horas por dia, a gente passa fritando no nosso negócio, é para poder ensinar e para poder colecionar histórias que nem a sua, cara. E eu quero estender um pouco mais, eu quero dizer que é muito legal quando você fala que viu um conteúdo nosso impulsionado. E, cara, hoje em dia, as pessoas, elas usam o dedinho de pular anúncio, o dedinho de passar o impulsionado, porque as pessoas enxergam o impulsionado, às vezes, como, esse cara só quer me vender uma parada, esse cara quer me tirar dinheiro, essa pessoa... Porque a internet é um ambiente para isso também, né? Muita gente usa a internet como um ambiente hostil, e isso acaba traumatizando as pessoas. Só que você viu aquele conteúdo, você inteligentemente pensou assim, deixa eu investigar essa parada. E aí você entrou no evento gratuito, que é a missão, de graça mesmo, né? Por que não? De graça. Porra, velho, mais top que um bagulho daquele de graça, todo produzido, sabe? Editado, deu um trampo do caramba fazer aquela parada, sabe? Você não sabe o quanto foi estressante, e até as coisas que são gostosas, dependendo da intensidade que você põe, você ganha um estresse absurdo. Isso foi estressante demais, só que foi feito com muito carinho, sabe? E a gente não é ator. Não é fácil pra gente estar na frente das câmeras e falar para pessoas que vão nos julgar de qualquer maneira, sabe? A pessoa vai olhar ali, ela pode julgar a gente do que ela quiser, como julga. Num desses anúncios nossos, já escreveram que eu tinha feito botox e harmonização facial, cara. E nada contra esses procedimentos estéticos, sabe? Um botoxinho eu até faria, tô ficando tiozinho já, mano. Mas eu não fiz, saca? E as pessoas metem a língua sem saber o que estão falando. Só que a gente tá dando a cara a tapa para poder chegar ao vivo com uma pessoa que não é ator e falar, e aí, Josué, que você investiu no mecanismo IRF,
Você falou aí que está com os contratos fechados. Os valores desse contrato pagaram o mecanismo IRF? Já, só a entrada que eu recebi, já, cara, coisa de louco, irmão. Nunca vi tanta grana, velho. Então, é para isso que a gente faz o que a gente faz, cara. Eu fico com uma energia muito forte, assim, muito boa, quando a gente realmente entrevista uma história de sucesso, porque a sua história tá só no começo e já é de sucesso. Então, você falou aí do mecanismo, né? Nós da biologia gostamos de métodos, né? E de entender mecanismos. Isso faz a coisa acontecer. E no lance do empreendedorismo, não é tão comum dentro dos nossos alunos, mas a gente já tem casos de sucesso iguais ao seu, mas não é comum o viés empreendedor no início de carreira, porque muita gente prefere começar trabalhando para outras empresas para pegar uma expertise para depois se arriscar no mercado empreendedor. Mas, que nem o Léo falou, a gente está notando que existem pessoas como você. A gente entrevistou aqui, um exemplo é a Nina Pires, que também, em menos de 4 meses, assinou contratos aí que pagaram dezenas de milhares de vezes o valor do investimento no mecanismo, assim como os seus contratos. E o mecanismo ele pode ser usado para quem quer empreender, sim, porque a ideia do relacionamento é para você atrair cliente para te contratar como CLT, te contratar como PJ, para você atrair parceiros corretos, para você até montar uma sociedade, para você atrair pessoas que possam te indicar. Então, o mecanismo, ele pode ser adaptado, e parabéns por você ter feito isso, cara. Você adaptou a parada e realmente funciona. E esses tempos atrás, você até me perguntou sobre mentorias, se a gente não dava mentorias aí para quem estava começando nessa área do empreendedorismo. Hoje, no dia da gravação dessa aula, a gente pode dizer que ainda não temos um programa de mentoria estruturado, porque a mentoria é um acompanhamento, sabe? A gente não pode te dar meia dúzia de dicas aqui e te soltar para o mundo. A gente precisa de uma sequência e depois de um acompanhamento. E hoje a gente consegue fazer isso com os alunos do mecanismo através do grupo, através dos atendimentos no privado, assim, que a galera tem algumas dúvidas e tal. Mas, de fato, é uma vontade aqui na Biotrópica. E aí, voltando para as perguntas, eu queria saber, cara, quando você começou aí a aplicar o mecanismo, aonde que você sentiu mais dificuldade? Em gerar conteúdo. Minha maior dificuldade hoje, dentro do mecanismo, minha falha, né, onde eu preciso melhorar, está dentro do posicionamento estratégico. Né? Consigo fazer bem as conexões assertivas, né, tenho uma base de conhecimento técnico bacana, né, minhas sócias, né, tanto a Eudmara quanto a Adriane, também tem uma base de conhecimento, né, a Eudmara é bióloga aí há mais de 20 anos, né, trabalhando com licenciamento ambiental, tem uma expertise muito legal, e ela está do lado oposto, né, ela era fiscal. E aí, essa parte de estratégia, ela está comigo, dentro da nossa empresa, né? E eu estou me desdobrando aqui, estudando de noite, né? Estou acompanhando vários canais, né? Pegando exemplo, acompanhando Biotrópica, acompanhando outros canais que trabalham com a temática de licenciamento ambiental, no intuito aí de conseguir agregar conteúdos que sejam relevantes, né? Porque conteúdo por conteúdo, beleza, qualquer um faz. Agora, o conteúdo que seja relevante, que ele tenha engajamento, aí é uma missão difícil, né? E é aí que mora a minha dificuldade. Lá no mecanismo, você assistiu a aula que eu dou para nunca mais ficar sem tema, para produzir conteúdo nas redes sociais? Sim, muito bom. Eu tenho baixado aqui, né, o documento Word, assisti. Bem legal. A parte, eu até sou um aluno meio ruim, né, porque eu fui direto, eu já fui lá pro módulo 3, né, e eu destrinchei, eu assisti várias vezes. Eu assisti, voltei, assisti de novo, voltei, assisti de novo. Porque eu entendi que dentro da minha realidade, aquilo para mim fazia mais sentido. Né? E foi exatamente, eu entrei no IRF em busca do mecanismo. Né? Peguei muita dica em relação ao off-road, fiz uns posts de engajamento bem legal no LinkedIn, dentro do off-road ali, né? Vocês gravaram, o Léo Schwab ali na caminhonete, o Renato lá no sertão, bacana, top. E aí dentro daquilo ali eu consegui fazer uns posts de engajamento no LinkedIn, mas eu ainda, nesse início, eu ainda estava buscando ali algo indefinido, né? Eu já tinha vontade de ter consultoria, mas eu estava tipo, o que aparecer eu vou, sabe? Se aparecer um CLT aqui, que seja um salário bom, eu vou. Só que na minha realidade, no interior do estado de Goiás, aqui onde eu moro, não é tão fácil assim, né? De você conseguir um CLT rápido, né? E a forma que eu enxerguei dentro das conexões assertivas foi o empreendedorismo, né? Foi empreender para poder estar atuando com aquilo que eu gosto. E acabei entrando num outro mundo, né? Totalmente diferente daquilo que eu imaginei um dia. Nunca pensei em ser empresário, cara. Então, e hoje você é.
Foda. Tem o CNPJ, né? E um ponto comercial aqui trabalhando. Hoje o Josué Mari é empresário. Até rimou, Josué Mari empresário. Toque top. Exatamente. Cara, o empreendedorismo, ele não tem limite, né? Muita gente fica pensando em piso salarial, em quanto que vão me pagar a hora, em quanto que vão me pagar na carteira, qual vai ser minha ajuda de custo, depois que eu pedir demissão, quanto que eu vou receber de FGTS. O empreendedorismo não tem isso. Não tem fatores limitantes. Ele não tem limite. Você pode ganhar desde zero a infinitos milhões, sabe? Desde 0 a 1 bilhão, vamos dizer assim. Eu converso com empresas de consultoria ambiental, cara, que estão faturando aí na casa de dezenas e dezenas de milhares de milhões de reais, sabe? Empresas, assim, que têm... Empresas jovens, inclusive. Eu tô prospectando uma bacana em Minas, hein, cara? Eu tô prospectando uma grande em Minas aí, um contrato grande. Né? Provavelmente vou descer para Monte Claro, bem breve aí. José, deixa eu só cortar aqui rapidão. Como que você já fechou hoje de projeto e tudo mais? Né, onde você está hoje? Quanto você acha que, para a gente já sondar, quanto você acha que deveria custar uma mentoria? Cara, se fosse ver uma porcentagem do que eu tirei, pelo menos no primeiro mês, né, que nós estamos abertos com o CNPJ, se a gente fosse pensar em porcentagem, né, de faturamento, cara, pelo menos uns 10 mil, para pensar assim em 10%, né, que a gente conseguiu em um mês. Um ano, então, você acabou um ano de acompanhamento. Não, é barato. O serviço de vocês é barato. Quando a gente pensa em escalabilidade e quando a gente pensa que é um produto escalável, né, que você consegue escalar em várias vertentes, é bom para vocês, é interessante para vocês que estão gerando conteúdo e é bom para a gente que está aprendendo. Porque se a pessoa realmente pegar e colocar em prática toda aquela gama de conhecimento, uma coisa que o Renato falou e que eu trouxe para mim e aprendi, né, eu falo assim para o Renato, porque muita coisa eu escutei dele, que tempo não se compra, né, algo tão valioso que não se compra. E aí você já tem a experiência, a expertise, né, 12 anos de mercado, aprendeu errando, né, aprendeu dando um murro na ponta de faca, uma expressão que a gente usa aqui no interior de Goiás. Então, eu quero pegar seus erros e pagar por eles para eu não cometer eles. Para mim é interessante. Eu ganho tempo e automaticamente eu ganho dinheiro, que é o objetivo. Show de bola. A gente faz muito disso aqui na Biotrópica também. A gente investe em conhecimento o tempo todo aqui, cara, e a gente vê valor nisso, sabe? Não é o preço não importa, o que importa é se você consegue ter o ROI positivo, que é retorno sobre investimento. Se você é uma pessoa de ROI positivo, ou seja, você aprende e consegue aplicar, você pode investir no que você quiser, sabe? Que isso vai te dar retorno. Essa é a diferença, sabe? Da pessoa que compra um negócio e não faz nada, ou de que compra, só aprende e não bota em prática. Então, a gente tem que se forçar a colocar em prática para aquele retorno voltar. E você falou 10% aí, 10 mil em um mês, você acabou de soltar aí, mas é o valor dos seus contratos assinados em um mês de empresa. Então, a gente pode deixar isso claro? Pode, claro. Que a gente pode editar esse vídeo depois. Não, tranquilo, Renato, tranquilo. Então eu vou dar uma frisada. Mas é interessante que a galera fica sabendo, né? Que o mercado, ele tá sedento, ele tem dinheiro rolando. Então, eu vou te perguntar, pelo que você me disse até agora, no seu primeiro mês de empresa aberta, você assinou 100 mil reais em contratos? Positivo. Assim, nossa empresa, nós temos um combinado entre os sócios que a gente ainda não vai tirar o Prolabore e também nós não vamos mexer nessa grana agora, a gente vai estruturar a empresa, né? A gente tem que comprar veículo, equipamento, tem os equipamentos de gel, que é muito caro, um absurdo de caro, então a gente está trabalhando nessa parte de estruturar a empresa realmente para poder. Então eu não usufruí, não tirei para mim ainda grana do negócio, porque a empresa está nascendo, ela está começando agora, e os custos eles são elevados, né? Muita coisa. Mentalidade. Então você, de professor, fazendo transição de carreira, sem experiência, em 2 meses, assinou 100 mil reais em contrato, aplicando o mecanismo IRF. Que resultado surreal. Surreal. Cara, eu também fico meio assim, impactado, tem hora, porque a coisa está acontecendo muito rápido, né? E uma pessoa, ela puxa a outra, que já puxa a outra, e aí o telefone já começa a ficar mais agitado, né? Pessoas pedindo orçamento, quero trabalhar, e, cara, a gente está formando equipe, né? Para quem começou ontem, hoje nós já estamos abrindo vagas para as pessoas que querem trabalhar de CLT, né? Então, é realmente surreal, é uma coisa assim que eu, sabe? E eu me contenho bastante nessa questão de gastos, cara, porque a gente é professor, nós que somos professores, a gente não está acostumado a ver uma grana dessa reunida, sabe?
Dinheiro sai também, mesmo que o dinheiro que entra, a gente entende que a gente ganha um novo sócio também, que se chama governo. Então, Sim. e sempre fica a porcentagem aí que o governo morde, mas faz parte, né? A gente não tem controle sobre isso, não foge, né, disso. Mas é que a gente está falando aqui, né? E às vezes pode parecer que o mundo do empreendedorismo é esbelto, é lindo, né? E é desafiante demais, cara. Não é todo mundo, não é para todo mundo. Vão ter altos e baixos, sempre tem. Tu tá vindo aí numa parte de, cara, né? Tu vai ser, digamos, gestor de pessoas mais cedo ou mais tarde, liderar uma empresa, fluxo de caixa, né? Então, tipo, o teu próximo passo aí é o que a gente faz aqui, é ter 2 meses de empresa se a empresa fechar hoje. A gente tem que ter caixa até para mandar alguém embora, né? Senão você não consegue nem fechar a empresa algum dia. Verdade. Então, isso é importante, isso que você está fazendo, a questão de segurar e tal, mas também é importante, assim que as coisas derem uma acalmada, tu já começar a pagar os prolabores, mesmo que seja abaixo, sei lá, não sei como você está fazendo, porque para o time também ser recompensado, né? Psicologicamente, mentalmente, ver que as coisas estão acontecendo, mas enfim, você vai ser a melhor pessoa aí para ver isso, cara. Eu fico felizão, assim, porque quando eu comecei, né, que nem chamava mecanismo, né, chamava curso de resgate de fauna, só que eu sempre tinha aquele pensamento assim, já, cara, mas eu não quero ser um cursinho que vai ensinar como é que mexe no bichinho, sabe? Eu quero gente boa nessa porra desse mercado, assim, que tá vendo que existe um mercado, realmente, dinheiro entrando e tal, só que também não seja totalmente, como é que eu posso dizer, que só pense no empreendimento, né, como um todo, sem trazer essa parte que você tá vendo, que, cara, é mitigar os impactos, com honestidade, com integridade, né, não acredito que vale tudo pelo dinheiro, e a gente só vai conseguir isso, né, depois de a gente ter pessoas assim como você e como outros alunos assim que têm um comprometimento maior e que vão chegar lá, opa, não, beleza, tem que fazer caixa, tem que fazer dinheiro, tem, mas calma aí, não precisa ser a prova de tudo, né? E maneiro demais, cara, é maneiro demais ver isso acontecendo. Né? Eu imagino que tu deve ter um monte de sonho aí nessa cabeça aí que vai rolar, né, cara? Vai rolar um monte de coisa aí, né? Muito bom, foda demais. Cara, com certeza. Né? Sonho é o que a gente mais tem. E eu, particularmente, eu sou um cara que sonha grande. Né? Eu quero competir aí, eu quero que a êxito, nossa empresa chama êxito ambiental, eu quero competir aí com a Biotrópica, com a CRN Bio, né? Brigar por um contrato grande, de duplicação, de rodovias, de transposição de eletricidade, cara. Nosso sonho é prospectar esses clientes. Né? A gente está atrás dessa galera. E é por isso que eu pedi o Renato aí para fazer a mentoria de estratégia, né? Para ele passar um pouquinho ali do conhecimento que ele tem de estratégia de vendas, né, como chegar, alcançar esses caras que estão lá em cima, né, essas grandes empresas de impacto que tem potencial aí para fazer um contrato de 2, 3 anos. Vai rolar, a gente vai pôr isso em prática, cara, a gente gosta de empreendedorismo, a gente vive empreendedorismo, né, mas, ô Josué, deixa eu te perguntar, quais os resultados reais, assim, que o mecanismo IRF trouxe para a sua vida, em perspectiva? Cara, bastante, viu? Bastante coisa, muita coisa mesmo. Porque a partir do mecanismo, né, quando eu ressalto mais uma vez a parte ali do método, né, 555.5, cara, ele é aplicável em todas as esferas profissionais. A minha esposa, ela é veterinária e eu já estou passando para ela ali um pouco do conhecimento, ela está formando agora, né, e ela já está pegando o bizu já de como se inserir no mercado, ela já está fazendo o posicionamento estratégico dela dentro da área dela, né, eu já já repliquei esse conhecimento de vocês para professor que ficou desempregado e precisava arrumar um emprego, amigo meu, né, o cara perdeu o emprego, e aí eu falei assim, cara, como é que eu vou inserir? Eu falei assim, bicho, comprou mentoria, eu vou te dar o bizu aqui, como é que funciona o mercado. O mercado hoje está funcionando desse jeito. E deu certo, cara, porque realmente é assim que funciona, né, é as conexões assertivas que dá o resultado bacana associado ali ao posicionamento estratégico, ao jardim florido do Renato Gaia, né, as borboletas, elas precisam querer pousar ali, para poder querer ficar, né? Não adianta correr com o pulsar atrás dela, não vai pegar. Além de não pegar, você gasta energia e as que escapam nunca mais nem chegam perto, né? Nunca mais. É isso, cara, nunca mais nem chegam perto. E sabe de uma coisa? Eu fiz uma mentoria aí, há umas 2 semanas atrás, com um aluno nosso chamado Rick. O Rick hoje ele é aluno de biologia, ainda está fazendo curso, só que ele trabalha numa metalúrgica. Ele disse para mim na mentoria que em questões de semanas, ele aplicando o mecanismo IRF dentro da metalúrgica, ele conseguiu uma promoção.
Ele falou para mim que antes de comprar o mecanismo IRF, ele estava com menos dinheiro do que depois que ele fez a dívida e entrou para o curso. Ele falou assim, cara, parece loucura, parece mentira, mas antes de entrar para o mecanismo IRF, eu estava mais apertado de grana em comparação com depois que eu assumi essa dívida, porque ele parcelou em 12 vezes no cartão de crédito, que ele assumiu essa dívida e falou, cara, hoje eu estou mais folgado, porque o meu coordenador começou a me observar, porque eu comecei a fazer over-delivery, comecei a fazer outras coisas, ele falou lá as coisas que ele usou, porque o mecanismo não é simplesmente relacionamento e conexão e técnica, né, que é o ciclo do contrato assinado. Tem muito ingrediente dentro daquela parada, e eu costumo dizer que muitos ingredientes são iguais ao fermento do pão. Você pode comer o pão, só que o fermento que fez o pão crescer não tem gosto, não tem cor, então você comendo o pão, você não sabe quanto de fermento que foi, como que foi colocado o fermento, o momento certo que foi colocado o fermento, se foi colocado o fermento e aí teve que deixar o pão descansar um tempo. Então tem muita coisa de bastidor para o mecanismo realmente fazer esse efeito que ele faz. E é muito legal a gente ter uma história como a sua, dizendo para a gente que o processo realmente funciona para qualquer área. E a gente tem visto isso acontecer com recorrência. Isso é muito massa. E, cara, assim, Josué, o que você acha que aconteceu na tua vida, assim, que você nunca imaginou que seria possível depois do mecanismo IRF? Cara, ser empresário, montar uma consultoria, né? Ter uma própria empresa, você ter um ponto ali, uma equipe que trabalha contigo, galera, todo mundo alinhado na mesma energia, todo mundo querendo o mesmo objetivo, né? Pessoas que realmente não se conheciam. A Adriana ela saiu de Anápolis, né? A Eudmara concursada ali, na estabilidade e conforto dela, e aí a gente juntou essa galera, né, todo mundo e alinhou os pensamentos, colocou as estratégias, trocamos uma ideia, né, cada um com sua expertise, cada um com seu conhecimento, e essa parte do mecanismo é a parte que eu entrei. A minha parte da história é essa, né, nem tanto o estudo de fauna. Né, o meu serviço hoje dentro da consultoria principal, lógico, obviamente eu faço os estudos, né, participo das pesquisas, vou para campo, estou trabalhando, envolvido em todas as etapas, eu estou envolvido na logística e tal, mas meu principal serviço hoje é exatamente fazer a prospecção de clientes utilizando o mecanismo, utilizando o método lá, o mecanismo 555.5, que é o que eu estou usando, né? Não somente ali nas redes sociais, como eu já falei, não tive retorno ainda de redes sociais, só que na prática, na vida real, né? Com conexões assertivas que trazem frutos. É aquelas 5 pessoas que vocês falam lá, né? Aqueles parceiros de fé, irmão, camarada. É a galera que realmente soma para ir. É muito bacana. Cara, hoje eu recebi um áudio de um cara que inclusive eu até te mandei lá, o cara que quer fazer o barramento, supressão, que é inventário de fauna. E esse cara depois ele falou para mim, falou assim, cara, eu lembro de você na UEG, eu fiz agronomia e tal, né? Que legal, que bacana que você está com a empresa, que você está trabalhando. Vamos reforçar essa relação, né? Eu como agrônomo, você como biólogo, a gente pode estreitar esse laço aí. Eu falei, cara, na hora, amanhã eu tô aí, é outra cidade, né? Amanhã cedo, 9 horas eu tô lá, para poder fechar mais um contrato, trazer mais um parceiro. E é isso, o mecanismo ele é isso, né? Ele não vive só de redes sociais. É óbvio que é principal, mas não vive só de redes sociais. O mecanismo ele é aplicado em todas as esferas. Que legal. A gente tem que prospectar cliente em todos os cantos, né? E, cara, eu vou gravar uma aula para o bônus do mecanismo, monitoramento e levantamento de fauna. Eu preparei tudo hoje. Tudo, mas tudo. Peguei tudo. Eu vou gravar uma aula desde prospecção de clientes do zero até precificação e elaboração de proposta e negociação. E eu vou tacar lá no levantamento e monitoramento de fauna. Isso já vai vai ser a pontinha do iceberg para a galera começar a decolar. Porque cada tema que eu falei aqui, dá para a gente discorrer horas e horas e horas e horas em cima disso. Mas eu acredito muito que tendo isso lá, para pessoas com o viés empreendedor como o seu, isso aí vai dar uma alavancada bruta. Em menos de um mês isso vai estar disponível aí na área de vendas. E Josué, cara, para a gente caminhar para o encerramento, depois o Léo provavelmente vai querer trocar mais alguma ideia com você, mas eu quero que você deixe aí um recado para quem está perdido, para quem quer fazer transição de carreira, para quem está na licenciatura, porque foi ali por algum motivo do destino, por inércia ou por falta de opção, para quem quer ter um resultado semelhante ao seu, o que você deixaria de recado? Cara, primeira coisa, busque conhecimento, né? Aquilo que eu não tenho, eu aprendo. Busque conhecimento. A principal coisa, grana, estrutura, isso vem depois. A primeira coisa é o conhecimento, né? E busque conhecimento em todas as áreas. Eu estou buscando agora, no momento, o conhecimento em marketing, né? Marketing digital, é para aí que eu quero ir.
E cada um no seu momento, né, cada pessoa no seu momento, busque conhecer, né, as oportunidades, elas estão aí, o licenciamento ambiental, ele é lei, né, qualquer pessoa que vai fazer um serviço de barramento, vai abrir uma área, vai fazer qualquer coisa, ele precisa do estudo de fauna, ele precisa do estudo de flora, né? Hoje, não se tira licenciamento ambiental sem uma equipe multidisciplinar, então o mercado está aí. Cidade de interior, que você acha que não tem nada, ela tem a fiscalização ambiental, ela tem a secretaria lá do meio ambiente, muitas delas são descentralizadas, e vai lá, troca uma ideia com os caras, fala assim, vou montar uma consultoria e tal, como é que tá a fiscalização, tá rolando, né? Como é que tá as coisas, tá licenciando aqui, tá descentralizado? Foi isso que eu fiz. E vai para cima, cara, não tenha medo, né? Vai para cima, tira seu CNPJ, né? Já faz um Simples Nacional de cara, o MEI ele não te dá a possibilidade de trabalhar tudo, já faz um Simples Nacional e vai para cima, né? Estuda. Isso é o que eu tô fazendo, é o conselho que eu dou. Já já você vai estar com lucro presumido aí, pelo faturamento, o jeito que ele está indo. E fica de olho nisso, porque vira de uma hora para outra e dependendo do momento o Simples Nacional começa a ficar caro. Então mantenha o seu contador muito informado, tem que ter já que você abriu empresa, você vai ter que ter um relacionamento estreito com o contador. Alguém da sua empresa vai ter que fazer essa ponte, e o contador ele vai ter que estar olhando sempre as notas. E já até sonda essa possibilidade, fala assim, olha, quanto de faturamento a gente precisa ter para mudar o enquadramento? Então já se antecipa nisso, já faz uma planilha de fluxo de caixa, porque o governo é um sócio que não é bonzinho, não. Quando você está ganhando, ele quer de você. Quando você está perdendo, ele não divide o prejuízo, não. Então, fica de olho, porque vale a pena, é importante. Valeu. Show de bola, Renato. Irado demais saber disso. Mais feliz ainda, segunda coisa que você trouxe para cá, para a live, que é uma coisa que Renato e eu, a gente está conversando nos bastidores. O 555, ele funciona, e não só para quem quer trabalhar com fauna. Ele está funcionando também não só para inserir as pessoas e se manter no mercado, e também para quem quer montar a tua empresa e atrair novos clientes, né, e tudo mais. Então, é mais uma parada que surge, mais um novo produto, digamos assim, que pode vir, né, acabar surgindo. E aí a gente tem o famoso mundo do quem chega primeiro, bebe água limpa, mas ao mesmo tempo, quem faz primeira vez, você tem mais chance de quebrar. Digamos assim, todas as primeiras empresas que criaram uma coisa revolucionária, elas quebraram. E aí depois vieram as outras aprendendo com que a outra que quebrou e faz melhor. Google é um excelente caso. Tu tá com quantos anos? Eu tô com 30. Então, tu é da época do KD, né? Aquele negócio de busca lá do KD, Yahoo e tal. Sim, Yahoo, KD, claro. Ou seja, o Google pegou isso tudo aí, né, e transformou no Google. O Orkut, né, Facebook tá ali e tal, mas teve o Orkut ali para ele se basear no que o Orkut errou e o que ele fez. Então, é muito louco, porque... E como que as coisas acontecem? Tu sabe como é que foi a origem do 555.5? Sim, claro. Foi na análise que você fez o estudo do... Como é que é o nome do cientista, antropólogo? Antropólogo não, biólogo de primatas. Como é o nome dele? Eu não lembro o nome de cabeça agora. Eu pego mais quando eu peguei isso, foi mais realmente a condição, que é imutável, que está de acordo com a nossa circunferência, né, cerebral, tipo, não começou nos 5.000 e acabou nos 5, né? Começou 150. Falei, caralho, 150. Mas e aí? Qual outra parada que existe no universo aqui que eu posso usar? Porque, meu irmão, não tem como uma pessoa ter 150 pessoas perto ali que são da área, né? De a gente lembrar o nome, realmente. E aí foi por isso que eu falei, cara, qual é outra coisa que acontece muito, que tá aqui na minha visão toda hora? Por 10%, que é a taxa média do marketing digital. Ou seja, das pessoas que você chama, que você convida, se chamam 1.000, 100 pessoas, a probabilidade varia de 5% a 20%, mas na média é 10%. Se a gente quer vender, vai chamar não sei quantas pessoas aí, se a gente chamou 10.000 pessoas, 1.000 pessoas apareceram na live, dessas 1.000 pessoas, 100 compraram. É mais ou menos assim que funciona. Por isso que a gente fala muito da boca do funil. E aí, Renato veio. Renato é aquele cara que quer investigar a fundo. Não, calma aí, vamos ver. A gente foi vendo todos os artigos científicos. Tipo, não foi uma parada do dia para a noite para montar isso. São duas coisas que já existiam, a gente já acoplou e está gerando resultado. E aí, eu jogo a bola para você, cara. Tem duas coisas agora, 3 coisas acontecendo nesse momento que se você acoplar no teu negócio, pode fazer ele deslanchar, né? Mais cedo ou mais tarde. Só que para isso, cara, eu tive que estar presente para o momento. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de meditar. E meditação me traz
para o momento, para o presente, e porque a gente está sempre ali, né? Entre os 3 tempos, passado, presente, futuro, e cada vez menos a gente fica no presente, está sempre pensando, caraca, e agora? Minha empresa e tudo mais, ou então, caraca, aconteceu isso e tal. E foi ter minha atenção e meu foco no presente, que... Lembra que eu falei no começo da live que quando começou a criar o curso, eu falei, cara, eu não quero ser um cursinho de resgate de bicho. Mas até então eu não tinha isso do processo 555 na cabeça. Ele veio depois. Mas você vê que primeiro eu tive que desejar antes com intensidade, com integridade e tudo mais. E é muito louco, eu acredito muito nessa coisa do universo, quando você faz as coisas com verdade, com vontade, uma hora vem uma energia superior ali e te mostra, né? Aí você tem aquilo, né? O livre-arbítrio. Ou tu pega e faz e bota a cara a tapa, né? Porque não poderia funcionar. Quem disse que o processo 555 funciona? Não sou eu, né, o Renato? É você, né? E os outros alunos que estão tendo resultado, né, cara? Foi uma sacada, né? Uma boa sacada que você teve ali, quando você enxergou o mercado, né? Como ele funcionava. Foi uma sacada de mestre, cara. Com todo respeito, parabéns, né, para vocês criadores, porque é uma sacada de mestre. Obrigado, cara. E desejo que você use essas paradas... Rapidão, Gaiga, já vou finalizar. Desejo que você use essas paradas todas aí pro teu negócio, assim como você já tá usando. E parabéns aí pelo teu resultado, cara. Muito bom, de verdade. Valeu, Leonardo. Tamo junto. Bom demais, cara. Tem um mundo aí para ser desbravado e é gostoso, sabe? Apesar dos desafios, é uma montanha-russa, mas tem as montanhas-russas mais perigosas do mundo, acredito que elas também têm as maiores filas do mundo, de pessoas que querem entrar nela. Então, esse frio na barriga, ele existe, mas ele é bom, né? Depois que você passa pela montanha-russa e você sai do carrinho, a sensação é impagável. E aí, você estava perguntando o nome do cientista, é Robin Dunbar, é o número de Dunbar. E quem assistiu o episódio 3 da missão, viu lá, a gente fala sobre a origem, sobre a plausibilidade, o nome é esse, plausibilidade do processo 555.5, que faz parte do mecanismo e é a fase 3, né, da inserção no mercado. Cara, quero só agradecer mais uma vez, parabenizar, agradecer todo mundo que está aqui, todo mundo que está assistindo esse vídeo. Você pode ter certeza que você está inspirando muita gente e como a gente está na internet, você pode ter certeza que o seu vídeo aqui, ele vai ser impulsionado para o Brasil inteiro, porque deixa eu te dar uma dica aqui, uma sacada também, de que vale dinheiro. A gente não produz um conteúdo que a gente não coloque dinheiro nele. Todos os nossos conteúdos ter um orçamento para impulsionar, para a gente ver os conteúdos que mais funcionam. Porque as redes sociais não entregam os conteúdos organicamente da maneira que a gente gostaria, sabe? A gente que quer atingir em escala, a gente precisa colocar uma graninha, porque é o modelo de negócio dos caras. E não tem nada de errado com isso. Inclusive, é bom, né, na verdade. É bom porque a gente atinge as pessoas certas, as pessoas que a gente quer atrair. Então, com a comunicação, com o relacionamento assertivo, você já espanta quem você não quer atrair e você já atrai quem quer. E o valor no final fica irrisório em relação ao resultado final. Então, você pode ter certeza que você vai inspirar aí milhares de pessoas que vão ter acesso a esse vídeo seu, inclusive acesso aos cortes, porque a gente pega um vídeo grande e a gente corta em pílulas para elas ficarem mais digeríveis, né? Às vezes a pessoa quer só o pedaço do queijo, você vai no mercado, às vezes a pessoa chega para você e fala, experimenta o queijinho aqui, aí você vem com o palitinho, pá, às vezes você quer experimentar só um pedacinho do queijo e ali na outra barraquinha pegar uma uva, então a gente também picota o conteúdo para ele ficar mais digerível aí para quem quer consumir. Cara, muito obrigado, parabéns, foi sensacional, foi muito gratificante bater esse papo com você hoje. Valeu, Renato. Obrigado, Leonardo. Tamo junto. Vou aguardar o curso, hein? Então, cara, depois de fechar isso aqui, a gente vai ter uma conversa filosófica aí de novo sobre isso, pode ter certeza. Mas obrigado, cara. Parabéns aí. Sucesso de verdade, de coração. Abraça aí o mundo. Voa muito alto. E bom saber aí que tu tá só aumentando as conexões. E das conexões que eu falo nessa hora também de... Hoje, você está abrindo para dar oportunidade para as outras pessoas também, para trabalhar na tua empresa. Então, isso não tem preço. Criar uma oportunidade dessa, ainda mais no nosso país, né, no Brasil. Quem é empreendedor no Brasil é empreendedor em qualquer lugar, né, é empresário em qualquer lugar. Então, parabéns, cara, de verdade. Eu já sei que você gosta de montanha-russa, né? Tu investe no mercado, mas enfim, isso aí é para uma outra mentoria. Tamo junto, obrigado demais. É isso, tamo junto. Se quiser deixar uma palavra final aí, Josué, Renato, fique à vontade. Eu quero só agradecer, cara. Vocês são duas pessoas que nós não nos conhecemos pessoalmente, né, mas são duas pessoas que mudaram a minha vida. Então, eu tenho um sentimento de gratidão muito forte por vocês.
né, mesmo não conhecendo. Agradeço o Renato Gaia, sempre ali a disponibilidade que ele tem, né, de atender, de responder, sempre atencioso, né, então isso faz toda a diferença. Quem compra o IRF não compra só as aulas ali que está na Hotmart, mas compra realmente uma mentoria, uma assessoria, um acompanhamento que é fundamental para a gente que está aprendendo, né? Nós que estamos inserindo no mercado, aprendendo, a gente tem que trocar essa ideia com os caras que já sabem, né? Até o meu primeiro preço, quem me ajudou foi o Renato, né? Ele mandou a planilha, eu assisti o vídeo do Gregório, né? Assisti o vídeo do Gregório, ensinando como mexer na planilha. Eu fui lá, montei meu primeiro orçamento. Meu orçamento saiu da planilha, cara. Aí o pessoal brigou um pouco no preço lá, né? Isso aí não tem como, os caras brigam mesmo. É quase um Shark Tank, cara. Passei por uma que eu vou te falar, irmão. Negociando com tubarões, velho. O negócio é diretoria de empresa e reunião. Assim mesmo. Mas ó, hoje eu te mandei mais uns áudios aqui também. Pega aqueles áudios lá para você ancorar o valor percebido do seu serviço e escancara, porque as pessoas não sabem o que a gente faz. Sabe? Às vezes parece óbvio pra gente, mas as pessoas não sabem. Eu já cheguei em cliente, o cara falou assim, que os bichos? Você vai ver os bichos? Eu já sei o que tem lá. Tem coruja, tem capivara, tem cobra coral, nesse naipe, assim. Por que você quer ir lá ver os bichos? Eu já sei, escreve aí que eu vou falar. Desse jeito, cara. Então você tem que explicar pra pessoa, você tem que falar assim, é como se fosse criança, mas no bom sentido, porque ela não sabe, sabe? É o conceito original da ignorância, que é a falta de conhecimento, não é um xingamento. Nós todos somos ignorantes em determinado assunto, sabe? Se for conversar comigo sobre astrologia, eu sou um completo ignorante. Então, os nossos clientes, os nossos clientes são diferentes de quem quer comprar uma calça jeans que já sabe o que é uma calça jeans. A pessoa só quer a calça jeans do tamanho dela, e aí ela vai olhar o tecido, às vezes ela tem um dinheirinho para gastar mais, às vezes a menos, que ela quer ostentar uma marca, ou que ela gosta do caimento daquela marca, tem algumas variáveis aí. Mas o nosso serviço, cara, você tem que explicar, mas tudo, e pôr medo na pessoa, porque o serviço que ele está contratando é um serviço perigoso, sabe? Se ele contrata qualquer um lá, a pessoa vai, tropeça, cai, bate a cabeça, racha a cabeça lá, o cara se ferrou. O cara bate um carro lá, um loucão, o contratante se ferrou, sabe? Ou então vai lá, uma empresa faz o serviço todo errado, bate no órgão ambiental, o órgão ambiental fala assim, bonito, refaz tudo de novo. Aí ele vai ter que contratar outra empresa, essa empresa para refazer vai cobrar mais caro. Então tem muito risco. E o cara vai ganhar dinheiro. A hora que ele licenciar, por exemplo, uma mineração. Porra, velho, o cara tá miguelando um licenciamento ambiental para minerar uma parada, ele tá... É a mesma coisa, quem miguela para entrar no mecanismo IRF e depois vai assinar R$100 mil de contrato em 2 meses. É louco, sabe? Isso é loucura, cara. Então, você tem que fazer esse tipo de caminho na mente do cliente. E sempre conversar com o tomador de decisão, cara. Sabe? Conversar com o tomador de decisão para você poder ter um papo reto aí. Mas isso é assunto para mentorias e dá para ficar horas e horas só conversando. Cara, não sei se vocês já assistiram o Shark Tank, né, mas no dia que eu fiz minha primeira negociação, que foi exatamente com a mineradora, cara, estava corporativo ali, a galera, porque a mineradora é uma mineradora que ela fechou e ela tá reabrindo, né? E aí os caras já tem toda uma diretoria, uma galera experiente pra caralho, muito foda, eu fui todo engomado de roupa social. Poxa, foi, cara. Fechou. Isso aí, tamo junto. E fechou. Foi lá, engomado e fechou o negócio, cara. Que experiência, hein? Graças a Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar o seguinte, depois daqui um tempo, sabe? Depois que você executar os serviços aí, pegar a cancha mesmo, ver os perrengues, pôr as grana no bolso, contratar a galera, depois desse período, depois vamos marcar um próximo bate-papo IRF para a gente entender como que a coisa rolou, que aí você traz os casos reais, aí, sem abrir nome de empreendedor e etc., mas você traz os causos, as histórias aí que a gente coleciona com cara, como nós já estamos trabalhando, né, ali no Instagram já tá rolando ali quase todo dia um story ali, né, um videozinho. Essa semana mesmo a gente achou uma cuíca graciosa no levantamento de fauna lá na área, né, nossa equipe, a gente gravou um vídeo com ela muito fofo, dá uma passada lá, né, e tamo junto, cara, show de bola. Massa. Irado demais. Obrigado aí para você que ficou com a gente aí até o final. Espero que tenha gerado valor aí para você. E é isso. A gente se vê. Eu sou Leonardo Schwab, médico veterinário, consultor de fauna desde a época dos dinossauros e estou aqui com o Renato Gaiga. Que sou biólogo, consultor de fauna e juntos nós somos os criadores do mecanismo IRF, esse método aí que está transformando a vida das pessoas, inserindo biólogos e veterinários no mercado, trabalhando com fauna. Muito obrigado, Josué. Valeu, galera. Estamos juntos. Até mais. Tchau, tchau.